Vamos lá, pessoal. Aqui é o Rafael Júlio da The Bridge. Vamos começar hoje o nosso evento de design muito legal. Está muito animado para começar esse evento magnífico aqui na The Bridge. Trouxemos 3 pessoas que são sensacionais no mercado de jogos, que conhecem muito de design e de jogo. Vai ser um papo bem interessante. A gente vai poder discutir assuntos que são relacionados ao design, a jogos, a carreira, que faz todo sentido para a gente. E a gente queria agradecer a oportunidade de fazer parte desse evento e como a gente pode sempre melhorar os eventos aqui na The Bridge. E o nosso processo vai ser o seguinte: a gente vai ter essa introdução, depois eu vou apresentar um pouco os key speakers, a gente vai ter a palestra em si e a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Para fazer as perguntas vai ser bem simples, a gente abre o microfone, as pessoas fazem perguntas. Por favor, tenha uma ordem, só para não ter uma questão de fazer por cima. Vamos lá, eu vou começando falando dos key speakers. Primeiro, o Fabrício. Fabrício, eu vou falar um pouco de você, no que você está no LinkedIn, só para a gente conversar. Tá? O Fabrício está trabalhando na Diagrama Digital, hoje ele é o Art Design, Francisco na Everlet Design. Ele é artista de Art Level, ele trabalhou em grandes projetos no Brasil e fora, né, na Ubisoft da Alemanha, então é uma pessoa que conhece muito de design, que vai ajudar muito a gente a ver a parte do environment, que é muito legal, e tem uma história muito legal com a gente. Então, muito obrigado, viu, Francisco, por estar participando desse nosso webinar, e vai ser muito legal. A nossa próxima grande designer também é a Valesca Martins, que hoje ela está na Suécia, não, na Alemanha? Na Suécia. Então, também a gente está com a gente quis trazer pessoas que estão fora do Brasil, né, que tem essa questão de conhecimento. Então, está num país de fora, ela tem uma visão também super legal de mercado, ela trabalha em empresas grandes, ela trabalhou na Paradox, que é uma empresa que faz jogos muito interessantes no mercado mundial, e ela vai trazer uma visão também diferente de UX design, né? Ela tem vários projetos novos. Infelizmente, alguns projetos que eles não podem falar, a gente tem uma questão de NDA aí, pessoal, a gente não pode falar algumas coisas, mas eles vão dar umas introduções, algumas questões de trabalho, tá bom? Muito obrigado, Valesca, pela sua participação. Próxima é a Jennifer, que está na Alemanha. A Jennifer, ela trabalha também na Ubisoft, né? Ela é especialista em textura. Então, assim, quando se pensa em textura, se pensa sempre em design. Quem trabalha com jogos sabe mais disso, né? Mas só para você ter uma ideia, pode ter, assim, a gente conversando, pode ser uma pessoa, por exemplo, fazer uma textura de sombra. Então, a gente vai falar disso, das especificidades do design dentro de level design, né? De jogos em geral, que a gente acha que é uma pessoa que faz tudo. Não, hoje em dia é super mega especializado, então a gente já também tem uma super especialização e vai ajudar a gente bastante, tá bom? Eles vão fazer uma apresentação, eu vou fechar a câmera para não atrapalhar vocês, mas depois a gente vai abrir para perguntas. Muito obrigado a todos e muito bom webinar. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre level art, de contar a história. Como já fomos apresentados, são o Francisco, a Jennifer e a Valesca, e a gente vai dar uma introdução rápida. A gente vai falar um pouco sobre os processos de UX, level design, level art, testando a experiência, e no final a gente vai abrir para as perguntas. Isso é uma rápida introdução da gente, vocês já foram apresentadas, mas só para ficar aqui, eu sou senior UX designer na Hobby hoje em dia, a Jennifer trabalha na Ubisoft e o Francisco na Diorama. E só para ficar claro, infelizmente os nossos contratos são de
NDA, o que quer dizer que a gente não pode falar sobre os projetos em que estamos trabalhando atualmente. Então, a gente vai falar bem por cima sobre processos, mas a gente, infelizmente, não pode nem falar, nem responder perguntas sobre o que é que a gente está fazendo nesse momento. Então, eu vou começar com os processos de UX, entendendo a perspectiva do jogador. Então, o UX, UX vem de User Experience, que é a experiência do usuário, e UX Designer é a pessoa que trabalha para garantir a melhor experiência para o usuário em produtos, serviços e jogos, e comunicar a visão da experiência do jogador com o time e guiar no processo de produção. Então, a gente precisa balancear tanto as necessidades do negócio, o que é que a empresa quer com o jogo, restrições que a gente tem, seja elas de tecnologia, orçamento, tempo, e alinhar tudo isso com as necessidades do jogador também. Para a gente fazer isso da melhor forma possível, a gente adota um processo iterativo, ou seja, a gente tem várias fases, e dependendo dos testes e resultados de teste, a gente volta para as fases iniciais. Então, a gente começa com o mapeamento e descoberta de problemas, entender competidores, jogadores, quais são suas expectativas, suas motivações, e a partir do que a gente aprende dessa etapa, a gente passa para a próxima, que é, junto com o time, a gente explora e rascunha ideias para explorar possíveis soluções para esse problema que a gente descobriu. Também, junto com o time, a gente avalia e seleciona qual a ideia que a gente vai seguir para um protótipo. E esse protótipo pode ser um protótipo de papel, pode ser um protótipo clicável num aplicativo como o Figma ou Adobe XD, ou até na própria engine mesmo, como a Unity, que é o que a gente usa. E depois, com esse protótipo, a gente faz testes com usuários reais, com jogadores reais, próximos daquele perfil que a gente traçou no início. O importante dessa fase é justamente colher o feedback o mais cedo possível, para descobrir o que é que deu certo e o que é que não deu, e dependendo desses problemas novos que a gente descobriu, a gente volta para a fase inicial de mapeamento e se debruça novamente sobre esse problema até a gente achar a solução, e volta o ciclo inteiro até testar e a gente chegar no resultado que a gente queria. Na fase de mapear também é muito importante a gente entender o que é o jogo. Então, se você acabou de entrar numa empresa, num time, por exemplo, é importante você conversar com todas as pessoas do time, e lideranças e tudo, entender que tipo de jogo é esse que está sendo feito, se ele é um sequel, é uma franquia nova, porque se é um jogo que está sendo o jogo número 2, por exemplo, a gente teve Angry Birds 1 e Angry Birds 2, então a gente já tem umas lições aprendidas do primeiro, que já pode guiar, tá, a gente teve esses problemas, que não foram tão legais para os jogadores, a gente pode evoluir nesse sentido. Entender também em que momento está na produção, porque cada momento de produção tem um desafio diferente. Então, entender se está numa fase de conceito, se está numa fase de pré-produção, pós-lançamento e etc. O que o time e a empresa esperam para esse jogo. Então, por exemplo, se você descobriu que o jogo já foi lançado, você descobriu que está tendo um problema de retenção a partir do nível 5, estou chutando aqui, só um exemplo. Então, voltar ali e tentar entender quais são os problemas que estão levando os usuários a desistirem do jogo a partir desse nível. Descobrir o que é que já sabemos sobre os jogadores, se temos alguns dados, se não, essa é a hora de começar também, e quais são os jogos similares e concorrentes que a gente tem. Meu gato está surtando aqui, desculpa. Na próxima fase é a gente entender quais são as motivações e perfis do jogador. Então, quem é o jogador para quem a gente está fazendo o jogo, que a gente não está fazendo o jogo para nós mesmos, quais são suas motivações, entender aspectos demográficos, idade, região do mundo, porque cada região do mundo tem um tipo de jogo favorito, então os comportamentos são diferentes também, e isso tudo vai influenciar nas nossas decisões. Quais são as plataformas que eles costumam jogar, tempo que eles se dedicam ao jogo, modo de jogo preferido, e modelos mentais e expectativas, que eu vou falar disso um pouquinho daqui a pouco. Mas todos esses dados que a gente colhe nessa fase são justamente para guiar todas as áreas e as decisões de design que a gente vai tomar a partir de agora. Então, a gente usa, na ROV, a gente usa esse modelo de motivação e perfil de jogador, que é feito pela Quantic Foundry. Eles têm um estudo super relevante, com um número gigante de jogadores diferentes, e eles chegaram nessas motivações primárias, que são ação social, mastery e afins, e cada um tem duas secundárias. Então, por exemplo, social, um jogador que gosta muito de socializar enquanto está jogando, gosta de jogar com outras pessoas, multiplayer. Então, tem duas secundárias, competição ou comunidade, gosta de jogo mais cooperativo, por exemplo.
Então, só para exemplificar, então, por exemplo, se a gente tem um jogo como Dragon Age, essas são as principais motivações dos jogadores. Isso também ajuda a gente no processo de priorizar que tipos de mecânica, o que é que a gente vai ter no level, coisas novas que pode adicionar no jogo, entender qual a prioridade para o jogador também. Então, isso ajuda na próxima fase, que é de rascunhar e selecionar ideias, porque a gente pode voltar nessas motivações e avaliar, seguindo o que foi estabelecido pelo time. Então, a gente avalia quais são as ideias que estão fazendo mais sentido e que vão trazer mais valor para os jogadores, baseado no que a gente pesquisou. Aqui só alguns dados rápidos sobre geração, porque é importante entender também dados demográficos, porque eles jogam de forma diferente, eles têm comportamentos diferentes, eles têm o tempo que eles passam jogando por semana e por sessão de jogo é diferente. Então, é importante você entender para quem que você está fazendo o jogo, porque isso também vai influenciar em decisões de design, e até no tamanho e duração de level, que o Chico vai falar mais na frente. Então, tudo isso que a gente vai descobrir aqui, para quem a gente está fazendo o jogo, vai influenciar até qual o tamanho do level que a gente vai fazer. E aqui, modelos mentais, por isso que é importante você saber onde o seu jogo se encaixa e quais são os jogos similares. Então, o que os jogadores estão acostumados a ver e fazer em jogos similares. Então, na hora que você pega jogos similares, você começa a observar alguns padrões que se repetem, sejam eles de posicionamento de elementos de interface, um tipo de mecânica, velocidade de levels de tutorial, em que ponto certas coisas são apresentadas ao jogador. Então, você nota alguns padrões e isso já lhe ajuda também a entender o que é que o jogador está acostumado a ver e fazer e guiar o que é que a gente vai fazer no nosso também. Entender também quais são os ritmos em que as coisas novas são apresentadas, quais seriam as expectativas ao jogar um jogo nesse estilo, analisar o que deu ou não deu certo neles e por quê, porque pode ter algum nicho de mercado ou alguma coisa que os jogadores queriam que tivesse nesse tipo de jogo e não tem, então você já pesca aí também o que é que poderia ser feito de diferente no seu jogo como diferencial. E aqui eu vou passar rapidinho, mas a Jennifer vai passar mais por essa parte, mas só para dizer coisas que a gente precisa pensar também é o visual como guia, o affordancy, que infelizmente não tem tradução para português, mas affordancy é a capacidade de um objeto ou parte de interface ser reconhecido e utilizado exatamente da maneira que foi projetado, sem necessidade de explicação. Então, a ideia é que o jogador olhe e já tenha a ideia do que é que pode fazer no jogo, que objetos ele pode interagir, e também baseado em experiências anteriores que teve. Então, a pessoa se acostuma, por exemplo, no Angry Birds, a pessoa já tem o costume de usar o estilingue, então no Angry Birds 2, a gente não precisa explicar tanto, porque já está dentro do modelo mental do jogador, já sabe o que precisa fazer. E a gente usa muitos objetos também que têm relação com a vida real. Então, você vê um ventilador, você já tem uma ideia do que o ventilador vai fazer, você vê materiais ali como vidro e pedra, então você já sabe qual é a duração desses obstáculos, por exemplo. A gente vai passar mais sobre isso, mas só rapidinho você vê, por exemplo, no Horizon, quando existem coisas marcadas no level de amarelo, quer dizer que ela pode subir nessas coisas, e as que são azuis, ela pode interagir para puxar, por exemplo. Foi o caso desse level aqui. E uma última coisa, antes de eu passar para o Francisco, é o Progress Disclosure, que também não tem uma tradução correta, mas é basicamente você mostrar a informação aos poucos, quando é necessário ao jogador. Então, ao invés de jogar tudo na cara do jogador de uma vez, a gente apresenta uma mecânica, faz um teste, deixa ele se acostumar um pouco com o que foi apresentado, dá um tempo para digerir o que aprendeu, aí bota um desafio maior, dá um tempo para digerir o que aprendeu, e por aí vai. Isso vale em todo tipo de jogo, inclusive no Angry Birds também você pode notar a diferença, os desafios começam a ficar um pouco mais difíceis, porque a gente já acostumou eles com o tipo de informação, o que eles precisam entender no level 1, então no level 25 a gente já pode colocar desafios diferentes, que o jogador já vai entender. Então eu vou passar para o Chico agora, que ele vai falar sobre level design. Bom, deixa eu dar share na minha tela aqui. Deixa eu ver se está certa. Tá certa? Tá. Alô? Bom, eu acho que está na tela certa, então vamos lá. Bom, boa tarde. Eu vou falar um pouco do processo de level design e
que por muitas vezes ele toma vários meses e vários profissionais do projeto. Ele vai estar envolvido desde os roteiristas até os artistas que ficam por conta dos últimos processos de efeitos especiais, que são colocados, às vezes, semanas antes do jogo ser lançado. Então, eu vou dar uma pequena pincelada, porque é quase que um processo que demora de 2 a 6 anos para ser feito. Bom, level design é uma das fases, né, e uma fase longa da criação dos jogos, que é feito que acontece o desenvolvimento de ambiente, cenário, acontece a implementação de mecânica, onde os jogadores vão explorar, lutar, vão superar desafios ao longo do jogo. Um level designer tem o papel de criar basicamente todo o espaço de gameplay onde o jogador vai interagir. Isso juntamente com outros profissionais, eles vão definir como é que vai ser o balanceamento da experiência do jogador do princípio até o final do jogo. Como são diversos setores trabalhando em prol do mesmo objetivo e que muitas vezes nós da equipe a gente não vai ter acesso a todos esses profissionais, é de suma importância que para que qualquer coisa dê certo no desenvolvimento de um jogo, que a equipe inteira adote uma comunicação com foco em testar e mantenha uma postura extremamente profissional com a política de feedback. É necessário que todo mundo do projeto, né, que está trabalhando no level, desde o roteiro até a arte final, não se sintam acuados e sempre tenham vontade de expressar as opiniões deles mesmos, ou delas mesmas, né? Em segundo lugar, assim como não existe uma fórmula para um briefing perfeito, ou para um design de embalagem perfeito, ou para um pitch perfeito, não existe uma fórmula mágica ou um método que vai garantir o level design perfeito. Provavelmente alguns de vocês vão reconhecer essas imagens, esses jogos que estão aparecendo na tela, e eles foram feitos mais ou menos uma diferença entre 10 anos de um para o outro. E até hoje eles são considerados obras-primas dos jogos, né? Tendo reconhecimento altíssimo de qualidade de level design, mesmo eles sendo de gêneros completamente diferentes. Então, é bom que o level seja construído seguindo algumas práticas, né? Obviamente, existem dezenas dessas boas práticas, né? Eu separei algumas para conversar aqui com vocês, mas eu acho que essas aqui que eu separei, elas não devem faltar de jeito nenhum, né? Deixa eu tomar um copo d'água aqui. Bom, e quais são essas boas práticas? Bom, número 1, a navegação tem que ser prazerosa. O player tem que ficar satisfeito com todas as mecânicas de movimentação, de combate, puzzle, etc., né, para mexer com quebra-cabeça e outras coisas, pilotando veículos, etc. E ele não pode nunca ficar preso sem saber a solução de um level, porque o level está complexo demais, nem mesmo de alguma forma achar os desafios extremamente fáceis, né? E ele acabar ficando perder o interesse, né, no level. Cada jogo vai acabar tendo sua própria navegação, né? E é necessário que existam indicativos com formas ao longo do level para você conseguir guiar o player mais ou menos para o objetivo final. Se vocês perceberem no meio da imagem da esquerda, dá para ver que tem uma saída no fundo para a próxima sala do level. E também dá para ver que no lado direito tem um inimigo que acabou de chegar para desafiar o player e impedir que ele avance para a próxima parte. Mas já na imagem da direita, a temática é diferente, a temática de exploração e o desafio, na verdade, é o domínio e o controle do personagem em si. E o combate provavelmente é colocado mais para frente ou uma outra situação. Hoje em dia, mais que nunca, os jogos estão sendo feitos não apenas focados em gameplay e navegação com personagem, além da experiência tátil que o player tem ao alcançar os objetivos, ele também vai ter satisfação auditiva e visual. Então, é sempre legal você criar alguns canvas, né, umas telas, para que setores como level art, efeito especial e cinematics, né, também possam auxiliar na construção do level. O número 2, não pare de ensinar. Para quem não conhece esse jogo, esse jogo é o quarto jogo da franquia, uma franquia chamada Uncharted. Ela é muito bem estabelecida na indústria dos jogos. E o desafio é como fazer... Então, como a gente faz um tutorial para uma IP já consagrada, onde é necessário conquistar novos jogadores e fazer com que os jogadores antigos não se cansem, já que o primeiro jogo da franquia foi lançado em 2007. E vários outros jogos de várias outras franquias vieram já com mecânicas atualizadas e mais aparadas.
né? Assim como a Valesca mencionou anteriormente, as mecânicas, dificuldades e conquistas, elas têm de vir de forma gradativa, e numa dosagem que nem frustre o jogador, porque é muito difícil, e nem entediante demais, porque é muito fácil, né? Então, no Uncharted 4, no princípio do jogo, você joga com um protagonista, porém, vários anos no passado dele, onde ele ainda não tinha adquirido as habilidades que ele tinha, né, ao longo da franquia, que você vai conhecendo. Habilidades essas que os jogadores já antigos da franquia já conheciam muito bem. Então, faz total sentido para a narrativa do jogo reensinar as mecânicas para os players, criando assim como se fosse um ensaio de como foi quando o Drake, o protagonista, teve que começar a colocar em prática as suas técnicas, né? Então, assim, você acaba adicionando enredo ao tutorial e tutorial ao enredo. A próxima prática é deixe que o ambiente conte a história. Essa é uma cena muito famosa de easter egg no mundo dos jogos, utilizando metalinguagem. Você está jogando um jogo chamado The Last of Us, que é um jogo de PlayStation 4, onde acontece, né, um apocalipse zumbi, e no meio de um level você se depara com um PlayStation 3, que é um console de geração anterior, onde você ainda também vê 3 caixas de jogos exatamente da mesma empresa que fez o jogo que você está jogando agora, que fez os jogos das imagens, sabe? Então, além de trazer uma certa nostalgia para alguns players, isso demonstra um esmero e carinho que a equipe de level design tem com o jogador, com o novo e com o antigo, né? A gente tem 2 exemplos também do mesmo jogo, de como as histórias são contadas de formas diferentes. Se você olhar na imagem da esquerda, é possível ver que existe uma dessas lixeiras gigantes para armazenar bastante conteúdo de lixo, né? Deliberadamente posta na frente da porta, como se estivesse impedindo a sua entrada ou a saída de alguma coisa, né? Principalmente a saída de alguma coisa. Isso acaba trazendo a curiosidade para o player e sem você ter que apontar em lugar nenhum, né? Sem você ter que indicar o player, né? A curiosidade para ele poder ir lá e tentar interagir, né? E na imagem da direita, você tem um outro tipo de história sendo contada. A da direita, desculpa, tem uma pegada um pouco diferente. É uma pegada um pouco mais introspectiva. Um ambiente que é passando um sentimento de opressão, de abandono, de medo, de fragilidade. E principalmente perigo, né? Bom, nessa imagem, você consegue ver um outro exemplo, tipo, quão rico o ambiente pode ser composto, pode ser feito para a narrativa de um jogo. Existem diversos elementos nessa imagem que podem nos auxiliar, que podem guiar a história, seja por conta de luz, contraforma, linhas guia. Pode ter certeza que quando está sendo desenvolvido uma imagem de concept, qual é a sua até mesmo environment, um level de um jogo, tudo é minuciosamente pensado para que não atrapalhe primeiramente a experiência do jogador. Então, você vai ter vários elementos. Assim, no centro, você vê que tem umas pessoas jantando, pode ser que elas estão fazendo aí, tem pessoas, a porta ao lado direito também, será que é uma entrada, uma saída? Quanto tempo essas pessoas passam por aí? Então, ao longo do jogo, você vai ter essa composição, é a mais comum que aconteça, né? Bom, e o número 4, sua opinião é apenas sua opinião, faça testes. Por muitas vezes a gente, por conta de ter tido experiências, seja fantásticas com o jogo, ou experiências ruins, por conta de mecânica, ou por conta de ter jogado pouco ou muito, um estilo de jogo diferente, o que você gosta ou não gosta, a gente acaba tendo nosso julgamento influenciado. E nós somos os desenvolvedores, a gente não pode nos dar ao luxo de achar que o nosso gosto tem que ser levado em consideração de forma que vai atrapalhar o desenvolvimento do jogo. Esse é um exemplo, essas imagens são exemplos de do Uncharted 4, de uma cena que acontece em diversas mecânicas ao longo dessa cena, e ela só foi testada diversas e diversas vezes. Bom, agora eu vou passar para a Jennifer para ela poder falar um pouco mais e dar continuidade. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Ok.
level art, a arte de contar histórias. O que é level art? Level art é tudo que está compondo o cenário em que a gente imerge. Todo mundo que cerca o jogador, todas as peças, árvores, pedras, carros, casas, são criados pelo artista de environment. Precisamos definir as prioridades do processo, e essas prioridades começam sendo definidas desde o UX até a área de level, passando por game design, level design, concept art, level art e environment art. Game design e narrative começam trazendo a história e os acontecimentos daquele level, e o processo respeita a pirâmide, mantendo como base ela, mas ela é bastante cíclica, como a Valesca e o Francisco trouxeram. Então, a gente tem que obedecer às métricas, a base, mas tem muito vem e vai no meio do processo, é bastante interativo. Então, concept, arte e ilustração. Muitas vezes o concept artist ele vai trazer a visão do diretor de arte para alguma cena ou appealing em que ele quer que tenha para aquele level. Daí a gente vai para o level design, que foi o que o Francisco explicou. Ele trabalha na criação da blocagem, definindo a complexidade, os obstáculos, passagem do player, assim como a localização dos inimigos, passando pelo processo, como o Chico falou. Então, com a informação fornecida pelo level designer, começamos a fazer uma blocagem mais polida dos modelos, respeitando as restrições, composição. Muitas vezes esse processo pode acabar indo e voltando bastante por conta das métricas, ou às vezes não funciona muito bem quando os elementos se transformam em objetos. Então, é um processo que existe bastante lógica, e muitas vezes para substituir a blocagem já estabelecida por outro objeto e trocar esse objeto por um que funcione melhor na cena. Aqui a gente tem outro exemplo, e com isso em mente, a visão fornecida pelo concept artist, as definições do level design, se começa a construir o ambiente, o level do jogo. Começamos a definir os objetos, textura, colisão, e logo depois é enviado para fazer os playtests com os objetos finais do game e recebendo feedback caso precise alterar alguma coisa. Então, após o feedback, começa a ser trabalhada a luz, pós-produção, efeitos, e todo tipo de polimento que for necessário. Hierarquia visual, como esses objetos devem ser e a aparência que eles devem ter. Então, a arte conceitual é a arte que a gente trabalha junto com os concept artists, com os ilustradores e o diretor de arte para poder estudar como aquele ambiente deve ser, qual é o clima, se é algo limpo ou destruído, e se faz sentido com a história que está sendo contada, para poder capturar a essência daquele lugar. Aqui a gente tem algumas ilustrações, para poder entender o objeto. Em algumas situações, a gente cria as formas primárias desses objetos para que a gente possa ter mais um guia visual para a construção desses modelos. Então, aqui você consegue ver, do lado direito, os shapes, as formas que aquela blocagem ela tem que ter, e os elementos visuais que a gente tem que passar no jogo. E aqui a gente vê elas em ação, numa arte mais conceitual, numa ilustração. Aqui a gente também fala bastante sobre paintover. Concept artists, muitas vezes, eles pintam por cima da blocagem que a gente cria em 3D, mais polida para que ele possa colocar as ideias dele e transformar essa blocagem e esse concept num ambiente jogável. Barreira de gameplay. Limitações para a execução da arte e como fazer com que a arte exerça influência sobre a experiência do jogador. Então, a barreira de gameplay pode ser um muro, uma casa ou um penhasco. Todos os exemplos, eles obedecem às barreiras de gameplay, a partir da blocagem. E aí a gente constrói de forma em que o jogo fique mais bonito e o mais imersivo possível. Uma barreira de gameplay que a gente está vendo aqui bastante pode ser essa rampa, por exemplo. A gente está aqui no Uncharted 4 e o game designer ele definiu isso daqui como sendo uma rampa, em que é um elemento de risco para o Nathan. Então, daí a gente usa, por exemplo, uma viga de madeira como um teste de destreza do jogador, e esse elemento vai se repetir ao longo de todo o jogo. Então, toda vez que o player enxergar esse elemento, que é uma viga de madeira com uma corda branca, ele vai ver e isso vai indicar que ele pode jogar a corda dele e ele pode ir para o ponto focal de saída, que também está representado aqui por alguns cliffs, por algumas montanhas. Então,
o artista de environment e o level artist, eles precisam guiar o jogador, né? Estabelecer uma hierarquia visual clara o bastante para não ser tão óbvio, né? Como o Chico falou, gerar desafio no jogador e, ao mesmo tempo, não ser frustrante, né? Ia ser horrível se a pessoa ficasse tentando enganchar a corda e não conseguisse pegar. Aqui também, o artista de environment, utilizando muitas vezes, a gente acaba pegando elementos na cena que elas possam ter uma função pré-estabelecida pelo level design. Então, por exemplo, o level design blocou aqui algumas caixas e ele usou como um elemento para fazer com que o player se esconda enquanto consiga lutar com os inimigos. Então, a gente pode utilizar aqui umas mesas maiores, umas mesas redondas e também os pilares, por exemplo, para poder ser um elemento visual atrativo, né? E, ao mesmo tempo, conseguir exercer a função, né, que o game designer e o level designer blocaram para a gente. A gente também usa plantas na parede ou pedras cobrindo a passagem para poder limitar o jogador, né? Então, o objeto ele não é só algo para poder compor o ambiente, mas ele também é usado como instrumento de design, né? Como bloqueio de passagem. Então, aqui você vê que a escada do lado direito está bloqueada por folha, então ela não consegue subir por aqui, e a parede coberta por folhas do lado esquerdo. Então, toda vez que o player vê esses elementos no jogo, ele já identifica que não é por ali que ele tem que passar, então isso condiciona ele a pensar mais rápido, sabe? Também a gente tem os affordances, né? É engraçado porque aqui, muitas vezes, a gente cria um ponto focal para aquela cena, né? Para poder ajudar o player a entender o que o personagem tem que fazer e qual é o objetivo dele. É interessante que eles usaram aqui cores contrastes, né? Por exemplo, o amarelo, para poder indicar que o player tem que vir aqui para poder acionar essa alavanca, né? Mas muitas vezes você vê em alguns jogos, por exemplo, pintados de branco. Então é por ali que você tem que escalar, ou é por ali que você tem que ir. Alguns elementos visuais, por exemplo, algumas tábuas de madeira na parede, no jogo de Assassin's Creed, por exemplo. Então, eles ajudam o olho do jogador até o elemento de interação. Storytelling, contando história através da experiência visual. Os objetos, eles contam histórias, né? Tudo ou boa parte do que se tem numa cena deve ter a função de contar uma história, sabe? Qualquer mínimo objeto tem um potencial para ser uma grande ferramenta de storytelling. Coisas como clima, era que se passa o jogo, cultura, podem ser refletidas através do ambiente do jogo. E é uma chave para criar a imersão do jogador. Coisas largadas no ambiente para poder indicar que alguém morava naquele local, ou caixas, armas indicando que tem um perigo na área, podem ser um desses elementos. Então, a gente acaba fazendo bastante pesquisa, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de composição, né? E, resumindo, o ambiente de um jogo, né, ou um ambiente no geral, nada mais é do que um montante de shapes e formas que guiam o olhar, assim como uma pintura ou uma imagem de propaganda, por exemplo. Então, aqui você tem alguns elementos visuais, sejam arquitetônicos ou pessoas como esses elementos, né, para poder fazer com que os shapes, o volume dessas pessoas guiem você até o que está acontecendo na história, né? E quanto mais o artista ele consegue passar isso visualmente, sem que isso seja segurando a cabeça da pessoa e colocando ela para enxergar aquela determinada situação, mais elegante fica a forma como está sendo construída aquela cena e aquele storytelling, né? Então, na prática aqui, a aplicação de detalhe em uma cena é extremamente importante, né? Então, muita coisa em cena é necessária para poder expressar o sentimento que se quer passar ou a imersão do jogador. Então, por exemplo, aqui, você vê aqui o Horizon Zero Dawn, a gente tem uma máquina gigantesca aqui, e os tentáculos dessa máquina, eles levam a gente, eles guiam o nosso olho até o ponto central da cena. Qual é o ponto central da cena? O rosto do personagem, do nosso protagonista, e o rosto do inimigo. Então, a luz aqui embaixo também ela é usada como um elemento tanto de storytelling quanto um elemento visual para poder chamar a atenção para o que está aqui, que é o rosto, e a cor vermelha para poder indicar perigo. Assim como a gente tem algumas linhas amarelas aqui, que é a luz que está vindo do lado de fora, também utilizando como seta para poder fechar o olhar do player na parte do ponto focal do jogo, né?
Aqui a gente também tem outro exemplo do Halo, que os shapes, né, essa linha laranja, por exemplo, ela é criada para poder construir um sentimento de claustrofobia, indicar que está dentro de uma caverna. E os pontos verdes, por exemplo, eles são os shapes, né, a forma como foi construído esse modelo aqui, indicando o ponto central da cena e aonde o personagem tem que vir, que é exatamente aqui no meio, e a luz, que está de rosa, indicando por onde ele tem que vir até chegar no meio, né? Então, aqui tem exemplos bem práticos de como isso funciona. A gente também tem a luz como guia visual, né? Luz e sombra são um dos exemplos mais ricos em construção de ambiente, né? Então, aqui, mesmo nessa cena aqui, tem a montanha e o sol, ele em si está desenhando a montanha, que é o ponto, o objetivo final do jogador, né? Nesse jogo. E tem a composição também usada como elemento surpresa. Você está num jogo de terror, e um elemento perfeito para poder fazer jumpscare, por exemplo, é você colocar uma luz única, você fecha o ambiente inteiro, tudo que o player está vendo é aquilo que a luz está tocando, então, no momento em que o elemento surpresa aparece, a pessoa não está esperando, porque ela está focando onde tem um ponto de luz. Então, isso cria um jumpscare bem legal. Pesquisa moodboard de referência, né? Pesquisa de referência é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento de arte de um level, assim como em todo o processo de desenvolvimento. Ela ajuda a gente a encontrar referências para as coisas mais específicas, né, como cercas, portas, caixas, né, e se é algo mais velho, e ter referências do objeto mais envelhecido ou danificado, ou um pouco mais abrangentes, como composição, paleta de cor, né, sentimento e valor que tem naquela cena. Então, é muito utilizado isso daqui. A gente acaba por fotografar muitas coisas randômicas durante passeios ou quando estou dando uma volta por aí para poder entender como o mundo real funciona e isso ser transmitido no jogo, né? A gente, como artista, é a nossa função garantir que os aspectos visuais fiquem os mais imersivos possíveis, né? E façam sentido. E para poder construir esses cenários, a gente acaba utilizando um dos processos, e um dos processos é Modular Kits, né? É uma biblioteca de modelo e como construir esses cenários. Então, a gente tem aqui um cenário gigante, né? É muito comum ver em jogos de mundo aberto cenários gigantescos, mas para que isso possa ser feito, a gente respeita as limitações do dispositivo, né? Seja videogame, celular, o PC, utilizando o mínimo de recurso possível, né, para extrair o máximo de experiência do jogador. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo uma paisagem incrível e bem populosa, mas eu separei aqui e circulei alguns objetos que se repetem ao longo do environment, e você não percebe eles, porque eles estão rotacionados de uma forma diferente, ou compostos de uma forma para não parecer a mesma coisa, ou simplesmente para indicar a flora do ambiente, né? Então, você acaba tendo esses elementos se repetindo, e isso acaba deixando o jogo mais rico e mais leve, porque as coisas estão instanciadas, então elas têm um valor único. Né? Então, máximo de experiência usando o mínimo de recursos. A gente tem outro exemplo aqui. São muitas pessoas trabalhando na mesma cena e deixando os objetos mais consistentes visualmente entre si, né? Esses artistas precisam ser bastante criativos em como criar o mínimo de objeto possível e espalhar eles de uma forma que não seja tão perceptível para o jogador. A gente faz objetos mais leves possíveis, reutiliza muitas texturas, modelos, e como vocês podem ver nesse exemplo aqui, isso ajuda bastante a manter a velocidade na produção de um game. Então, por exemplo, a gente basicamente cria uma biblioteca de modelos, que funcionam como Legos, e a gente utiliza para poder construir todo o cenário. E eles são construídos para ter uma variação entre eles, né? Para quebrar a repetição, para o player não perceber. Então, podem ser 3 ou 4 tipos de árvore, 4 tipos de carros, 7 tipos de casa. Depende muito do tamanho e da necessidade do projeto. Então, por exemplo, aqui, só com esse kit aqui do lado, você consegue criar a parte externa e a parte interna de um environment gigante, né? Então, é um ótimo exemplo aqui de Modular Kits. Eu também coloquei aqui alguns softwares para vocês poderem pesquisar depois, se vocês tiverem interesse na área, se vocês quiserem entrar para a área de environment e trabalhar construindo os cenários para os jogos. E a gente também utiliza a biblioteca de objetos e texturas, né? Que caso você não tenha tempo ou seja um estúdio menor, eles acabam comprando esses modelos para poder facilitar e agilizar o processo de construção de um game, né? Muito obrigado, e é isso aí. Obrigado, Francisco. Obrigado, Jennifer. Obrigado, Lesca. Foi muito bom
apresentação de vocês. Agora a gente vai partir para perguntas. Todo mundo está me escutando? O microfone está um pouco baixo, Rafael. Está um pouco baixo. Tá bom. Então, agora a gente vai partir para as perguntas. Não está pegando o microfone do fone, não. Está pegando o microfone do laptop ou da webcam. Pode ser. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas já que estão aqui, mas a gente tem perguntas da audiência aqui. A gente tem uma pergunta deixa eu ver, desculpa, do Edel, mas acho que já respondeu quais são os softwares. Já me responderam. A gente tem outra pergunta também, em relação a como é mapeado os programas, como é mapeado os problemas de usabilidade nos jogos. Eu também queria entender, eu sei que vocês fazem teste, mas vamos supor que você está com um problema de um bug de textura, que ele acabou não sendo resolvido antes do lançamento. Vocês, antes do lançamento, vocês fazem milhões de testes, mas como que é feita essa correção? Como esse mapeamento? Vocês fazem thread? Como que funciona isso? Quer falar, Jennifer? Então, acho que depende bastante do projeto e depende bastante do tipo de jogo que você está trabalhando, né? Alguns estúdios, eles trabalham de forma que a gente tenha algumas reuniões, né, reuniões semanais, e a gente trabalha também muito através de milestone, né? Que são os objetivos. Então, para cada milestone, por exemplo, a gente tem um determinado tempo que a gente leva para poder construir e mapear as necessidades daquele momento. Eu consigo falar muito através da minha perspectiva como artista, né? E quando as coisas chegam até mim. Mas eu acho que a Valesca deve ter mais know-how para poder falar um pouco sobre esse mapeamento. Isso, no caso, o Jonas está perguntando sobre usabilidade. Então, tem várias formas de se fazer teste, e tudo depende do que a gente está querendo testar, e depende também do tempo que você tem disponível, da equipe que você tem disponível, mas existem várias formas. Então, por exemplo, um dos testes que você pode fazer é dar uma série de tarefas, dependendo do que você quer testar, você pode dar uma série de tarefas para o jogador, e dizer, como é que você faria para fazer tal coisa, ou você está aqui nesse level, o que é que você acha que tal coisa significa? O que é que você acha que você pode fazer com isso? Então, você vai dando perguntas e dando tarefas e vai vendo como é que eles reagem. Ou você pode deixar livre, dependendo também do que você está testando. Já aconteceu, às vezes você só quer testar se o conceito está divertido da fase, então a gente só deixa o jogador livre para jogar, e depois a gente faz perguntas. Existem testes também de iconografia, como a gente falou dos affordances, também a gente tem para iconografia, então eu não posso falar do jogo que eu estou fazendo, mas a gente tem alguns ícones que a gente não estava na dúvida se o pessoal ia entender se aqueles ícones eles tinham uma função, e a gente está em dúvida se os usuários iam entender que aqueles ícones tinham aquelas funções exatas. Então a gente fez um teste só de iconografia também com usuários, e mostrando só o ícone. O que é que você acha que é isso? Dava o contexto do jogo, esse é um jogo de tal coisa. E tem esse ícone, o que é que você acha que esse ícone vai fazer? Para ver se eles conseguiam fazer essa relação de o que é o ícone e qual é a função do ícone. Entendi. Uma outra pergunta, já que vocês estão falando um ponto muito importante do Uncharted, né, das reconhecimentos. E a Ubisoft faz isso muito bem, que é usar elementos de outros jogos, né? O Assassin's Creed faz o Uncharted e tem essa conexão. Você acha que quando uma empresa cria um IPO novo, um jogo novo, ele usa isso para facilitar a utilização do usuário, ou é uma reutilização da modelagem que você já tem, que também... Eu entendo que, às vezes, o processo de criação é gigantesco, por que não usar uma modelagem kit já pronto, né? Então, às vezes, você dá uma nova roupagem de uma coisa que já existe. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, se existe ou não, e como que é pensado isso internamente. Olha, economia de asset, textura, eu nunca passei por isso. Tudo é criado do zero. Até mesmo porque as tecnologias vão melhorando e as coisas vão ficando cada vez mais fáceis de ser utilizadas. A qualidade vai melhorando cada vez mais.
Às vezes até é comum da gente pegar um asset de uma franquia antiga e simplesmente fazer ele do zero, fazer ele ficar melhor, né? A gente jamais economiza as coisas. O que vai acontecer é economizar, até mesmo é método, né? Você vai acabar fazendo uma coisa ou outra de métodos muito parecidos, mas assim eles vão acabar uma amálgama de métodos evoluindo e você acaba modificando uma coisa ou outra. Uma coisa que a Jennifer tinha comentado assim para fazer, eu trabalho como level designer e level artist, e ela mencionou seis softwares que ela trabalha, e ela trabalha com esses 6 softwares e eu não trabalho com eles, então tipo é completamente diferente, sabe? Tipo, a gente pode trabalhar no mesmo setor, inclusive a gente já trabalhou na mesma empresa, trabalhava na mesma empresa que ela trabalha, e a gente chega no produto final igual, baseado no escopo que a direção de arte está querendo, mas a gente chega por métodos diferentes, sabe? Legal. Aproveitando, então, qual software você utiliza, então, no seu dia a dia? Olha, o que eu posso falar é que eu não posso falar muita coisa, mas eu trabalho com a engine diretamente, porque eu não trabalho com modelagem, nem textura, nem escultura de nada. Eu trabalho diretamente com a engine para poder fazer level art, level design, e trabalho com Houdini, que é um outro software que auxilia a composição também. Ele é muito mais utilizado para VFX, mas ele auxilia na composição de level art. Só para poder esclarecer, quem não é da área de jogos, explica um pouco para o pessoal o que é uma engine, o que ela faz, tal, porque às vezes o pessoal de design talvez não saiba exatamente isso. A engine é como se fosse o palco do jogo, assim. Ela é o motor gráfico. Ela que vai ter a robustez de pegar todos os elementos do jogo, compilar ele, processar para que o jogo funcione do jeito que chega na nossa mão, do player, né? E são dezenas e centenas eu não sei, mas dezenas de engines diferentes. Então, provavelmente a Jennifer trabalha com uma diferente da que eu trabalho, da que a Valesca trabalha, e assim por diante. Só para continuar aqui, em relação ao negócio dos softwares, eu coloquei alguns softwares ali, por exemplo, o Blender, que ele é um software gratuito. Não é o que a gente utiliza dentro do estúdio, mas eu coloquei com a intenção das pessoas poderem estudar, sabe? Porque o importante é que você conheça a ferramenta, que você aprenda como modelar, aprenda o processo, porque depois, quando você quiser entrar numa empresa como essa, o importante você já sabe, que é como construir, sabe? Que é como pensar no objeto e chegar no objeto final, no produto final. Mas, dependendo do estúdio, você vai trabalhar com o pessoal que só trabalha com Maya, você vai trabalhar com o pessoal que só trabalha com Max. Eu sei que muita gente da indústria de filmes trabalha com Max ou Maya, muita gente da indústria de animação trabalha mais com Maya, e o pessoal de games, às vezes, trabalha mais com Max. Então, acho que depende muito do projeto e depende muito do time, mas o ideal é que esses softwares que são gratuitos são uma chance para as pessoas de pegar as ferramentas e utilizar elas para conseguir entrar nesse meio, sabe? E é um software que tem muita ajuda, muito acesso. Então tem muita coisa nova rolando e você pode encontrar vídeos e aprender com o YouTube, sabe? Então, é isso aí. Eu acho que é importante só que a gente fez um paralelo do começo do design com o atual, né? Vocês todos começaram com base de design e evoluíram para design de jogos, arte final, né? Então, o que vocês acham que é uma evolução? Por exemplo, agora tem a gente novo, o Unreal 5, né? Saindo, sempre as atualizações, essas mudanças. Vocês acham que o design em si também está alterando? Na minha visão, o jogo influencia muito no design. Então, realidade aumentada, metaverso, tudo isso tem muito a ver com design e com jogos, né? Então, como vocês veem essa conexão? O que vocês entendem disso um pouco? Olha, eu nunca trabalhei, eu nunca criei nada para metaverso e para outras mídias que estão andando paralelo, como NFT, etc. Mas eu vejo que tem muito artista grande, muita gente grande trabalhando com isso.
Um exemplo gigante disso é o Rafael Grassetti, que é diretor de arte do Santa Mônica. Ele já está bem mexendo com NFT, já vem mexendo com arte digital, assim, para esse ramo de metaverso. Já tem metaverso, eu não sei ao certo, mas é para NFT já tem um tempo. E conheço alguns artistas, até mesmo que saíram de outras empresas, artistas de fora, não brasileiros, saíram de empresas grandes, como Naughty Dog, Santa Mônica, para trabalhar na própria Meta, né? Que era a antiga, acho que Facebook, para mexer com o metaverso. Eu ainda não mergulhei nessa água, não. Eu preciso colocar um pezinho primeiro para ver se está frio. Mas eu tenho vontade, às vezes dá uma vontade de pular de ponta. Então, eu tenho um amigo que ele trabalha diretamente com construindo mapas para o metaverso, né? Vocês podem dar uma olhada no canal dele, o nome dele é Marcos Brito, em SiteZ, e ele tem alguns vídeos sobre construção dessas cenas para o metaverso, como que funciona esse mercado, e até algumas lives dentro do metaverso, né? Então, eu acho que seria bem interessante. Ele também tem alguns tutoriais e algumas coisas mais voltados para a parte de trabalhar com environment art e com level art. Então, acho que é um conteúdo muito legal que o pessoal podia tá dando uma olhada aí. E eu acho que tem potencial para caramba, cara. O crescimento é absurdo. Eu acho que conforme as tecnologias vão evoluindo, conforme as engines também vão evoluindo, a gente acaba encontrando muita coisa interessante que pode ser trabalhado e que pode ser monetizado, sabe? Eu acho que quando há uma oferta, há uma demanda. Então, isso acaba criando um hype muito legal em cima de uma coisa nova e abrindo portas para oportunidades diferentes, tanto para pessoas que estão trabalhando nisso, que estão desenvolvendo, quanto para pessoas que querem entrar nesse universo. Né? Ana, te fazer uma pergunta, acho que é interessante. O que vocês entendem hoje da junção dos jogos com o cinema, né? Porque hoje o cinema está tão avançado e jogos também em relação a visualmente, que muitos filmes têm um level design muito baseado em jogo, né? Você vê o filme Uncharted, vocês acham que existe essa troca, claro, de franquias, mas você acha que o design está sendo muito mais influenciado em filme? E como a gente está vendo isso no futuro, o que vocês acham? E é essa a última pergunta. Olha, por experiência até de pesquisa própria, assim, eu pesquisando, eu vi que aquela série Mandalorian foi feita, boa parte do efeito especial foi feita dentro de uma engine que é a Unreal Engine, né? Unreal Engine 5. Vale até a pena o pessoal, todo mundo pesquisar aí, porque o mundo dos jogos e o mundo do cinema está começando a se juntar muito rápido. Porque o mundo dos jogos ele é feito, a diferença assim para o produto final é o tipo do render, né? Como é que é renderizado o produto final, né? E o produto do cinema ele é renderizado num render tipo conhecido como render offline, né? Que você aperta render, play lá, vai para sua casa, deita, dorme e vai ficar cozinhando ali o render a noite inteira até para entregar uma cena para você. Isso é o jeito que a publicidade também trabalha. E o render para jogos é o render online, que são as engines, né? Unreal Engine, Frostbite e assim por diante. E quando o Mandalorian conseguiu pegar um render online e fazer, no momento em que está sendo gravada a cena, o diretor conseguir ver numa telinha ali o jeito que vai ficar, a iluminação, o reflexo na armadura do Mandaloriano, etc., foi que muita gente começou a migrar para parar de trabalhar com alguns renders já offline, como tem diversos para publicidade e cinema, e começou a estudar mais o render online, que é Unreal 5, né? Assim, em relação a level, em relação à arquitetura dos locais, eu acho que cenografia para jogo, cenografia para cinema está em constante mudança. Eu estudei arquitetura há muito tempo atrás, com o foco de pensar em iluminação para cinema. E foi mudando tanto, que hoje em dia tipo, você vai fazendo iluminação digital, sabe? Você corta caminhos em tela de chroma key, etc., que você tem que saber um pouco dos dois para você conseguir tipo, fazer a ligação entre um e outro, sabe?
Legal. Só pegando um gancho rapidinho, um pouco diferente do que o Chico estava falando, mas só falo como a gente pode unir as duas coisas. A Hobby, a gente tem os jogos e a gente tem os filmes dos Angry Birds também. Então a gente tem essa junção dos dois mundos, alguns jogos que já estão começando a pegar a estética dos filmes também, já está começando a introduzir mais essa estética dos filmes. Então é bem interessante fazer esse paralelo também. Eu trabalhei um tempo com Render Offline. Na verdade, eu vim do Render Offline, né? Eu trabalhei com coisas para publicidade, também para catálogo de coisas fotorrealistas, vim de um background de arquitetura. Então, quando a gente vem dessa área e migra para games, tudo muda, sabe? Você vai de trabalhar com 1 milhão, 2 milhões de polígonos até algo que roda numa batata, sabe? E é isso que a gente fala dentro do desenvolvimento. Então, é engraçado como, fazendo um paralelo, como o Chico falou, sabe? Você conseguir ver as coisas funcionando em real time enquanto as coisas estão acontecendo, vai ser um salto muito grande para a indústria, porque geralmente não se mexe em time que está ganhando, né? E essas empresas, a Disney, por exemplo, e a ELM, eles dividem o mesmo render farm. Então, eles têm uma render farm, que é basicamente um prédio, né? Uma sala cheia de computadores gigantescos, e aquilo dali vai fazer os filmes rodarem, sabe? Os frames irem renderizando passo a passo. Então, quando a gente sai de um render desse, a quantidade de dinheiro, investimento que foi colocado nisso, para poder passar para algo real time, sabe? Você está vendo ali em tempo real tudo funcionando, e até agora com a Night do Unreal 5, você conseguir colocar uma quantidade de triângulos absurda dentro de uma engine para poder processar, isso é uma tecnologia absurda, e são esses experimentos que a gente está vendo hoje em dia sendo trazidos e que vai fazer muita diferença. Eu acho que pelos próximos 10 anos que vão vir aí, vai ser feita uma migração bem interessante, assim, sabe? A Epic está mandando muito bem nisso, e vamos ver como é que vai ser a questão do Render Offline, se vai ser completamente abandonada, né? Como, por exemplo, o V-Ray, o Octane, o Corona, e se eles vão ser substituídos pela Engine, né? Eu acho que eles vão acabar criando os próprios renders online deles mesmo, sabe? Sim, cara, sim, pode crer. Torcendo que eu vim já saber alguma coisa, mas tudo bem.